Amados do Senhor, graça e paz. Desejo a todos um bom dia. Que esse dia do Senhor, seja um dia grandemente abençoador. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a todos os seus familiares. E especialmente que Ele nos abençoe nesse momento de escola bíblica dominical, de culto, para que tenhamos uma maior interferência com Deus e que Ele possa interagir com cada um de nós, dando-nos aquilo que nós precisamos. Louvamos a Deus porque é graças a Ele que a vida continua e nós estamos aqui extremamente agradecidos ao Senhor por mais uma semana que Ele nos permite e possamos corroborar com o salmista no Salmo 122, versículo 1, quando ele diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui estamos nós, teus filhos, reunidos para mais um momento de louvor, de adoração, de gratidão e de estudo da tua palavra através da EBD, Escola Bíblica Dominical. Te louvamos, ó Deus, por mais essa semana que nos concedeste como prêmio a nossa comunhão contigo e a nossa comunhão com os nossos muito queridos e amados irmãos. Abençoa, ó Deus, todos aqueles que estarão participando desse momento do estudo bíblico, não só aqui, agora, como também a todos aqueles que nos assistem em suas casas. Que nós estejamos interagindo uns com os outros e juntos interagindo com o Senhor. Fica conosco, dirige-nos, inspira-nos e dá-nos cada vez motivações para realizar o teu trabalho. Por Jesus, eu te oro. Amém. Graças e paz, irmãos, estaremos fazendo mais uma leitura bíblica que nesse domingo se encontra no Salmos 96, do 1 ao 8, que diz: cantem ao Senhor um cântico novo, cantem ao Senhor todas as terras, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, proclamem a sua salvação dia após dia, anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus atos. Amém. Graças a paz, irmãos. Estamos no mês de novembro, mês dedicado à música, e temos como tema ao Deus Criador toda a nossa adoração. A divisa se encontra em Neemias, capítulo 9, versículo 6. Bendito seja o teu nome glorioso, a tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Amém. A música desse mês fala sobre Deus da criação. Música tema Deus da criação.
do mar, da terra e céu. És o Altíssimo adorado, entre nós como em Sião. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu, Deus da terra e céu. Cedo de manhã contemplamos Teu amor. És a luz que cessa as trevas e faz resplandecer em nós. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo, Deus da terra e céu. Tu és o Deus da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia, Senhor da terra e céu. Aleluia. Deus maravilhoso, Criador, Tu és santo, santo. O universo declara o Teu poder. Tu és santo, santo. É o quebrantado
Bom dia, irmãos, graça e paz. Gostaria de trazer uma passagem da Bíblia para vocês. 1 Tessalonicenses 5, de 16 a 18. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado por nos trazer a sabedoria. Obrigado por nos fortalecer e nos levar caminhos que levam a Ti, ó Deus. Abençoe a todos os irmãos dessa igreja e todos os irmãos que estão nos acompanhando online, que sejam abençoados a Ti, ó Deus, que eles tenham a sabedoria para entender a Sua palavra, ó Deus. Obrigada por tudo. Obrigada por nos fortalecer nesse momento tão difícil que é a Covid, que estamos passando, que é a Covid, ó Deus. Abençoe os irmãos que estão doentes dessa igreja. Abençoe os irmãos que estão doentes, são familiares, são parentes das pessoas dessa igreja, ó Deus. Nos permita ter a paz, a tranquilidade, para passar por todos esses momentos, ó Deus. Louvo a Ti, porque você nos ama e você nos fortalece, nos traz sabedoria, principalmente trouxe a palavra para que chegássemos a Ti. Graça e paz, irmãos. Muito bem, como é do conhecimento dos irmãos, esse mês de novembro nós estamos enfatizando a música. E eu já questionei daqui se os irmãos já imaginaram uma programação de culto sem música, sem nenhum instrumento musical, sem nenhum cântico propriamente dito, só oração e leitura da palavra de Deus. Mas, amados irmãos, a música ela está presente na história da humanidade desde o seu início. E a Bíblia registra muitas situações de uso de instrumentos, motivos esses usados como cântico de adoração, cântico de louvor, cântico de gratidão, bem como momentos de tristeza, momento de sofrimento, eram utilizados os instrumentos. E nós já temos falado aqui na Escola Bíblica Dominical a respeito de alguns instrumentos musicais usados pelos personagens bíblicos. Hoje nós vamos mostrar aos irmãos alguns instrumentos citados pela Bíblia e onde poderemos encontrá-los na Bíblia. O primeiro deles é chamado de saltério. O saltério era um instrumento de cordas usado para acompanhar a voz, a semelhança do que nós temos hoje bem popularmente como o violão. No Salmo 33, versículo 2, nós lemos assim: louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com o saltério e um instrumento de 10 cordas. Então, eu quero enfatizar aqui, muito embora que haja outros instrumentos citados nesse versículo, mas o que eu quero ressaltar é que o saltério era um instrumento usado para acompanhar os cânticos, os cantores, aqueles que cantavam para a glória do Senhor nosso Deus. E ainda no livro dos Salmos, no Salmo 144, versículo 9, nós lemos o seguinte: a Ti, ó Deus,
cantarei um cântico novo, com saltério e instrumentos de 10 cordas te cantarei louvores. Então, os irmãos percebem que o saltério era usado realmente para acompanhar as vozes que se entoavam em direção ao nosso Deus. E o saltério, irmãos, ele era uma espécie de alaúde, semelhante à viola, não é? Semelhante àquelas violas que os sertanejos, principalmente os repentistas hoje em dia, usam, mas de forma diversificada. Eles se apresentavam de forma triangular ou então trapezoidal, parecendo um trapézio, mas era um instrumento usado pelo povo de Deus para celebrar o nome do Senhor, e está registrado pelo menos desses 2 salmos, Salmo 33 e o Salmo 144. Outro instrumento, e como encontrá-lo na Bíblia, nós até falamos dele domingo passado, são os címbalos. Címbalos, instrumentos de percussão, formado por 2 pratos. Em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 5, nós encontramos a expressão que diz assim: era Asaf o chefe, e Zacarias o segundo depois dele, Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias, e Eliabe, e Benaia, e Obed-edom, com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com címbalos. O Salmo 150, versículo 5, diz assim: louvai-o com címbalos sonoros, louvai-o com címbalos altissonantes. Esses címbalos eram pratos de metal que eram chamados de altissonante quando os pratos eram bem grandes, aqueles pratos que se apresentam nas bandas escolares. Então, esses são os címbalos altissonantes descritos na Bíblia. E havia também címbalos com pratinhos bem pequenininhos que eram utilizados nos dedos. Era tocado da mesma maneira, só que não tinha uma repercussão como um prato grande. Por isso eles eram chamados de címbalos altissonantes. Um outro instrumento musical é o alaúde. Eu já falei aqui agora há pouco que o alaúde era um instrumento de corda semelhante a uma viola, e a palavra hebraica que é traduzida como alaúde é nebel. Nebel, a maior parte das vezes traduzido pelo termo saltério. Então, se na Bíblia os irmãos encontrarem uma palavra nebel, isso não é um nome próprio não, isso se refere a um instrumento musical, e esse instrumento musical também chamado de saltério. Então, as cordas eram tocadas com os dedos,
Então vejam bem o que é que diz Isaías capítulo 5, versículo 12. E harpas e alaúdes, tamboris e gaitas e vinho há nos seus banquetes, e não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Nesse texto, o profeta Isaías está sendo usado para repreender o povo que se reunia para banquetear. Mas o que eu quero trazer a lume nessa hora é um instrumento que eles estavam usando, e entre esses havia os alaúdes. Ainda em Amós capítulo 5, versículo 23, nós lemos o seguinte: Deus usando o seu profeta e falando ao povo: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Então, aqui também Amós está sendo usado por Deus para repreender o povo, dizendo-lhe que Deus não estava nada agradável com o cântico e com as festas, com os banquetes que o povo estava a oferecer. Mas ratifico, a minha ênfase aqui é apenas a citação do termo alaúde, ou então o termo viola. Um outro instrumento usado eram chamados de tamborins. Tamborins. Os irmãos hoje conhecem, aliás, os tamborins. Tamborins são muito usados em escolas de samba. São pequenos tambores, por isso são chamados de tamborins. E na antiguidade bíblica, alguma vez ele foi usado, ou eles foram usados. As mulheres do Oriente dançavam e ainda dançam, amados irmãos, ao som do tamborim. Biblicamente, nós poderemos estar encontrando essa expressão no livro do Êxodo, capítulo 15, versículo 20. Diz assim: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Ainda em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 5, nós lemos: e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda sorte de instrumentos de pau, de faia, como também com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. Então veja que a orquestra usada por Davi, ela era significativa. E eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para dizer que os tamborins, eles eram diferentes de pandeiro, como ainda hoje são diferentes de pandeiros. E ainda, amados irmãos, no livro de Jó, capítulo 21, versículo 12, Jó falava assim: levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som do órgão. Então, essa referência no livro de Jó aqui faz uso
do instrumento musical chamado de tamboril ou tamborins no plural. Outro instrumento, meus irmãos, é a harpa. A harpa é o mais antigo instrumento musical que se conhece. A harpa ela era usada antes mesmo do dilúvio. E o nome está registrado, esse nome, harpa, no livro do Gênesis, no capítulo 4 e o versículo 21. Gênesis 4, 21, que diz assim: e o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Então, Jubal foi o inventor da harpa, foi quem está registrado na Bíblia como alguém que primeiro utilizou esse instrumento. Os hebreus faziam muito uso da harpa, não só para as suas devoções, não só para os seus cultos, mas também nos seus momentos de passatempo, momentos de brincadeira, momentos de festa, momentos de alegria. Nas suas primitivas formas, parece ter sido feita de osso e da concha da tartaruga. Eram instrumentos que eram utilizados para a confecção da harpa. A harpa era um instrumento leve, era um instrumento de fácil locomoção. Então, a gente considera isso quando a gente lê o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 23, que diz assim: e sucedia que, quando o espírito mau na parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul saía aliviado e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. E ainda em 1 Samuel 18:10 diz assim: e aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Então eu quero citar esses instrumentos, dizendo aos irmãos o local onde a Bíblia registra, para que nós possamos entender um pouco de como eram apresentados os louvores, os cânticos de adoração ao Senhor. E termino dizendo aqui, amados irmãos, mais uma vez, a todos vós, a todos nós, o livro dos Salmos, com seus 150 salmos, são 150 hinos que estão divididos em orações, expressões de gratidão, expressões de súplica. Muitos deles eram usados quando o povo ia em direção ao templo de Jerusalém para o culto,
eu aproveito aqui para ratificar a palavra que já foi dita, é que alguns salmos os irmãos vão encontrar a expressão salmo de ramagem ou romagem, ou então salmos de degraus. Significam aqueles cânticos que o povo cantava em direção ao templo nesse percurso. Hoje em dia é muito raro, a não ser quem mora perto da igreja, então vem andando para o templo. Mas antigamente nem todo mundo tinha carro, nem todo mundo tinha condições de vir montado num cavalo ou num camelo. O povo vinha numa verdadeira procissão, se juntavam pelo caminho e estavam vindo, e vinham cantando, e vinham adorando a Deus. Falando isso, amados irmãos, eu me lembro do meu tempo de pré-adolescência, quando cultuava a Deus lá na Igreja Batista em Rio Doce, quando não havia nenhuma daquelas vilas da Coab, ali no local onde hoje estão grandes conjuntos habitacionais dos mais diversos. Aquilo ali era uma região de sítio, era uma região de cajus, de mangas, de fruteiras diversas, e as pessoas do sítio vinham para a igreja, e a igreja também ia para os sítios. E lembro-me bem que muitas vezes nós íamos para as programações dos sítios à noite. Então o povo que morava na circunvizinhança da igreja. E uma outra coisa bem interessante, irmãos, é que naquela época não havia luz elétrica para todo canto, e principalmente para o sítio. Na igreja tinha luz elétrica, mas dirigindo-se para o sítio, a gente precisava das lamparinas, dos candeeiros a gás. E aí nós íamos com os candeeiros na mão, entrando pela mata, pelos cajueiros, e íamos cantando, louvando a Deus, até chegarmos no local onde nós estaríamos cultuando ao nosso Deus. Que Deus abençoe, que Deus nos inspire, que Deus nos ajude, e que Deus continue concedendo aos seus servos a habilidade de poderem tocar, de poderem cantar, de poderem exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Eu louvo a Deus pelas habilidades que os irmãos têm, e louvo a Deus pela facilidade que os irmãos têm de traduzir através de cada um dos instrumentos a música necessária para o canto. Então que Deus habilite cada vez mais aos nossos irmãos, e possa também despertar e dar esses dons para que sejam exercidos unicamente para a glória de Deus. Eu confesso aos irmãos que eu não sei tocar instrumento nenhum. Instrumento que faz barulho, eu toco muito mal campainha. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, e possamos usar todos os instrumentos para a glória de Deus. Que Deus abençoe a você, meus irmãos. Que Deus abençoe a vocês, minhas irmãs,
e que Deus tenha misericórdia de todos nós e nos dê um dia na sua presença e na sua paz. Amém. Irmãos amados, nesse instante eu quero aproveitar a oportunidade para dar alguns avisos e agradecer. Primeiro aviso que eu quero dar é que na próxima quarta-feira passada, o nosso culto de oração, por uma questão técnica, ele não foi lançado no ar. Nós ficamos restritos apenas ao Facebook da igreja, mas nós já corrigimos essa falha e os irmãos, se desejarem, poderão participar da programação da quarta-feira passada. Então, podem acessar lá o Face da igreja e os irmãos encontrarão novamente a programação do culto de oração que está na internet. A outra palavra que eu quero dar é que oficialmente também na próxima quarta-feira nós estaremos nos reunindo para o culto de oração, e acredito que os irmãos poderão participar ativamente ao vivo juntamente comigo. Então, quarta-feira nós prezamos em Deus que o culto seja acompanhado por cada um dos irmãos, literalmente ao vivo. Hoje à noite nós teremos o nosso culto tradicional, o nosso culto de celebração, de adoração ao nome do nosso Deus. Então, não somente estaremos mais uma vez transmitindo através do YouTube, como também temos a presença de muitos irmãos que vêm participar conosco presencialmente. Então, se você ainda não veio participar conosco do nosso culto presencial, nós convidamos a todos para que aproveitemos enquanto temos tempo. Eu falo isso, amados irmãos, com um certo receio de que sejamos impedidos novamente de nos reunir presencialmente por conta da grande divulgação da Covid-19, não apenas sendo divulgada, mas sendo também fator contagiante em nosso estado e especialmente na nossa cidade. Então, vamos adorar a Deus, vamos clamar juntos, vamos glorificar juntos e vamos agradecer também juntos. Na próxima quinta-feira, nós também teremos a nossa programação normal com as mulheres cristãs em missão, que está sendo acompanhada e transmitida pelo Message. Então, cada irmã, cada irmão que assim desejar, poderá participar dessa programação. E no próximo domingo, nós estaremos no último domingo do mês de novembro e queremos fechar o mês de novembro dedicado à música, com muito louvor, muita adoração ao nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, há uma preocupação muito grande
por todos os líderes religiosos, principalmente, com a situação pandêmica do nosso estado. Há uma preocupação que se acentua pelos boletins que nós recebemos através dos nossos meios de comunicação. Então, eu ratifico aqui todo o pedido que temos feito ao longo desse tempo de cuidado que nós precisamos ter com o uso da máscara ao sair de casa, ao entrar em contato com outras pessoas. Usemos a máscara, protejamos a nós e protejamos também aos outros. Use álcool 70, evite aglomerações, evite abraçar, evite até apertar as mãos. Eu sei que nós evangélicos somos muito apegados a esse tipo de expressão de amizade, de carinho, de amor, mas mesmo sem essas atividades de apertar a mão, abraçar, beijar, isso não significa dizer que o nosso carinho diminuiu. Muito pelo contrário, é a preocupação que nós deveremos ter com o outro, com o nosso irmão, a nossa irmã, com a nossa família. Mas, meus irmãos, eu aproveito essa hora para pedir aos irmãos que orem por algumas famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Semana passada nós estávamos pedindo que orássemos em favor da irmã Kétura e também do pastor Marcos Ferreira, que partiu para a eternidade. Mas nessa quarta-feira agora, aliás, nessa sexta-feira agora que passou, nós fomos surpreendidos, irmãos, com a morte da irmã Edilene. Eu sei que muitos irmãos daqui da nossa igreja não conhecem a irmã Edilene, mas ela era uma pessoa bastante ativa na nossa convenção. Ela fazia parte do Conselho Fiscal, ela era relatora e apresentava o relatório financeiro de todas as organizações na Assembleia da Convenção. A irmã Edilene sofreu um acidente de trânsito quando pilotava um mototáxi, e aí tanto o mototaxista quanto ela vieram a óbito. O mototaxista faleceu na hora, instantaneamente, e ela ainda foi atendida para o hospital, mas não resistiu. Então oremos pela família, a família do taxista que perdeu o seu ente querido. Nós não sabemos nem sequer o seu nome, mas sabemos a dor que uma situação como essa causa no seio da família. Não sabemos se ele era casado, solteiro, se tinha filhos ou não, mas com certeza tinha família, e a família está desolada, triste,
com um acontecimento como esse. Oxalá que ele tenha tido Jesus no seu coração e possa estar se alegrando com o Pai no paraíso desde ontem. Deus seja louvado. E eu aproveito também para agradecer mais uma vez aos irmãos que, mesmo distantes da igreja, os irmãos têm feito as suas transferências de contas, depositando assim na conta da igreja os seus dízimos e as suas ofertas. Então, louvo a Deus, agradeço a fidelidade dos irmãos, que isso tem mantido todo o funcionamento da nossa igreja, pagando assim todos os seus débitos e deixando-a funcionando para a glória e honra do Senhor nosso Deus. Deus abençoe e multiplique cada uma das vossas fazendas, como diz assim a palavra de Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esse dia, por essa hora que nós estamos reunidos no Teu nome. Queremos Te agradecer por esse culto, por essa escola bíblica dominical, que a Tua palavra encontre lugar no nosso coração. E eu quero, ó Deus, Te agradecer especialmente pelo Ministério de Música, pelo Teu filho, irmão Elvis, por cada um dos irmãos que trabalham na música, trabalham no Ministério de Louvor e que, ó Deus, atuam na sonoplastia da Tua casa. Obrigado pela vida deles, os abençoe, ó Pai. Abençoa todos aqueles que cantam e fazem do culto um momento de adoração ao Teu nome. Por Jesus eu Te agradeço. Amém. Pelo sol da